Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será Encorajando uns aos outros. Existe uma série de textos que vão aparecer no nosso guia de estudos que merecem ser aqui analisados com alguns princípios que nos são dados através dos escritos do autor. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz assim: Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Depois, Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14. Vai dizer assim: Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, quando ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato nos mantivermos firmes, até que a confiança nele, depositada, permaneça como no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como eles fizeram no dia da rebelião. Depois, Hebreus capítulo 5, verso 11. Hebreus 5, verso 11, vai dizer especificamente: há muito tempo, ou há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouviram. A essa altura, já deviam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Portanto, deixem de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigam em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas e da fé em Cristo Jesus. Outro texto que merece ser aqui lido é Hebreus capítulo 10, versos 19 em diante. Hebreus 10, verso 19, que vai dizer assim: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, porque por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao Santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada, nosso corpo lavado em água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Como temos visto até aqui, o autor da carta aos Hebreus trabalhou de forma incessante para que aquelas pessoas que já vinham sofrendo com perseguições, com injúrias, que alguns, inclusive da comunidade, estavam presos, outros haviam perdido basicamente todos os seus bens, que não desistissem de permanecer fiéis a Deus, bem como o evangelho de Cristo que haviam recebido. Eles deveriam se lembrar daquele velho amor que eles tinham por Cristo Jesus quando a mensagem chegou até eles. É exatamente por isso que ele agora, nessa altura, baseado nos textos que lemos, o autor vai mencionar aqui alguns detalhes que deveriam fazer parte da prática cristã desses mesmos indivíduos. Aqui em Hebreus, existem várias instruções do autor para que os seus leitores pudessem ajudá-los ou ajudar os seus irmãos e irmãs a recuperar aquela força e fé originais.
um aspecto que é bem enfatizado nos textos que nós demos ainda há pouco, é de que as necessidades físicas das pessoas que estavam sofrendo na fé, dos seus irmãos, deveriam ser satisfeitas. O autor, ele vai, por exemplo, sugerir que eles deviam praticar a hospitalidade, ao mesmo tempo visitar aqueles que estavam presos, o que implicava em prover as próprias necessidades daqueles que estavam presos. Você pode imaginar a dificuldade daqueles que eram pais de família e que agora estavam presos por causa da fé. Quanta coisa difícil devia estar ali nas mãos deles. Por isso o apóstolo, ele vai exortar os seus autores, ou seus leitores, a serem generosos, lembrando-se de que Deus não os abandonará. Como é fácil, às vezes, a gente se esquecer que Deus não nos abandona, que antes que Cristo Jesus voltasse ao céu, ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo de nada, porque eu vou estar com você. Foi a promessa do Senhor Deus. Por isso, o autor, ele vai também reprovar aqueles que tiveram um coração mau e descrente, e que em meio às provações acabaram abandonando o caminho de Jesus. Não existem razões que possam ser fortes o suficiente para fazer com que nós abandonemos o caminho de Cristo. O que a gente vai dizer para Jesus quando ele voltar? Ah, Senhor, eu sofri muito, por isso eu deixei o teu caminho? Cristo vai pedir para que a gente dê uma olhadinha para a cruz para ver até onde ele esteve disposto a ir por nós. Nada, absolutamente nada, pode nos colocar num caminho de descrença e ao mesmo tempo de abandono da fé em Cristo. Por isso, o autor também os encorajou a crescerem na compreensão da fé. Compreender a fé pode ser um elemento decisivo para fazer com que uma pessoa possa permanecer em Cristo. Se você não entende como é que funciona esse negócio de fé, você vai começar, em algum momento, a confundir fé com presunção, e vai começar a achar que porque você serve a Deus, porque você está buscando a Deus, que você pode determinar e o mal não vai chegar até você, que você não vai sofrer, quando Deus não prometeu nada disso. Fé é você permanecer firme em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras. Por isso, eles deveriam crescer nessa fé. O autor também vai comentar sobre a importância da frequência constante às reuniões na igreja. E por isso ele vai dizer: não deixem de se congregar, como é o costume de alguns. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que acabam acontecendo assim, logo depois que as dificuldades e problemas começam a bater na porta das pessoas, eles começam a deixar de ir à igreja, porque acham que agora, sem ir à igreja, vão se sentir melhor ou vão estar melhor. A igreja não salva ninguém, mas é lá na igreja que nós temos a possibilidade de poder fortificar a nossa fé em Cristo. Às vezes a gente está desanimado, está com vontade de jogar a toalha, aí vem alguém e diz assim: não desista, nós estamos juntos, permaneça firme em Deus, e as coisas vão acontecendo. Portanto, ele vai exortar: não deixe de ir à igreja. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Em resumo, ele sugeriu que permanecessem unidos, encorajando uns aos outros e estimulando o amor e as boas obras. Mas também exaltou Cristo, o ministério dele no santuário celestial em favor deles. Por que era importante naquele momento eles se lembrarem em que Jesus estava ministrando em favor deles no santuário celestial? E quando você sabe que Deus está olhando por você, você sabe que o final da história vai estar nas mãos do Senhor. E então, na força e poder que Deus te dá, você continua, mesmo querendo desistir. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver essas circunstâncias, quer estejamos passando por momentos bons ou ruins. Se estivermos num momento bom, vamos fortificar aqueles que estão vivendo um momento difícil. Se estivermos num momento ruim, vamos nos lembrar que Deus é conosco e que devemos viver esses princípios na nossa história. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que não existem razões suficientemente fortes para abandonarmos o caminho do Senhor. Então, nos dê coragem para permanecermos firmes, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?